Salve, gente boa! Sexta-feira, dia de vídeo rápido e assunto único. Por quê? Porque tem um assunto muito importante. Um acontecimento aí de ontem e hoje que vai impactar na sua vida. Na sua e na minha, tá? Na nossa capacidade, por exemplo, de fazer compras no supermercado. Se a compra vai sair maior ou menor, é isso que a gente vai entender agora. Ah, vai ter dinheiro para trocar de carro, vai ter dinheiro para fazer uma viagem de férias, para comprar uma casa. Então, tudo isso vai ter um impacto em cima dessas medidas aí do Donald Trump, essas tarifas que ele está colocando em vários países do mundo, inclusive no Brasil, né? E aí hoje aconteceu um segundo fato muito importante. O primeiro foi ontem, quando o Trump colocou as tarifas. O segundo foi a reação da China. Provocou uma confusão, né? Bolsa despencando, dólar subindo. E aí? O que isso pode provocar? Pode provocar inflação no Brasil, pode provocar crise no Brasil ou pode ser um bom negócio para o Brasil? Vem comigo que você vai entender tudo isso. Eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o economês, o juridiquês, para aquele bom e velho português que entra aqui e você entende, diferente daquele outro que tem uma galera que fala que é justamente para você não entender, tá? Então vem comigo e já te peço para dar aquela dedada marota no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque quem está lá no grupo recebe conteúdo antes de todo mundo e não perde nada. Aqui na descrição do vídeo tem um link lá embaixo, é só clicar e entrar, tá bom? Mas vamos falar sobre esse assunto rápido, porque eu sei que está todo mundo aí preocupado. E aí, vai acontecer o quê? Pois é, a grande notícia do dia da sexta-feira é essa aqui. China retalia Trump e anuncia tarifas de 34% sobre produtos dos Estados Unidos. Bolsas globais desabam com a repercussão. Sim, a China aplicou a mesma tarifa que os Estados Unidos aplicaram ontem, né? O Trump foi lá e anunciou 34% de tarifa para qualquer produto chinês que for vendido para os Estados Unidos. A China foi lá hoje e fez a mesma coisa. Então, beleza, 34 para mim, 34 para você também. Ontem, quando os Estados Unidos anunciaram essas tarifas, algumas bolsas europeias caíram, mas no Brasil ficou tudo beleza. Hoje já mudou, já teve confusão, dedo no olho e gritaria, como dizem por aí, nas bolsas de valores do mundo inteiro. Foi um caos, né? Agora, que tamanho que foi esse caos? É muito maior do que você pode imaginar. Olha essa matéria aqui. 7 magníficas tombam após retaliação da China aos Estados Unidos. Tesla afunda 10%. Que diabo vem a ser 7 magníficas? 7 magníficas são as 7 empresas de tecnologia mais valiosas dos Estados Unidos. Do que eu estou falando? Aqui uma já está no título, né? A Tesla. Outra, Apple. Outra, Alphabet, que é a dona do Google. Outra, Meta, que é a dona do Facebook. Outra, Amazon. O que mais? Tem aqui para baixo, vamos olhar aqui. NVIDIA. NVIDIA fabrica processadores de computador, placas de vídeo e processadores que inclusive são usados em inteligência artificial. Microsoft, né, que faz esse ambiente aqui, enfim, esse sistema operacional que a gente usa. Essas são as 7 magníficas, são as 7 empresas mais valiosas do mercado de ações nos Estados Unidos. E elas despencaram. Em um dia, elas perderam 3,8 bilhões de dólares. Aliás, falei bobagem. Em um dia, elas perderam 3,4 trilhões de dólares em valor de mercado. Isso aí é o equivalente ao PIB do Brasil, para você ter uma ideia da grandeza. Isso é só o que elas perderam de valor de mercado, tá? Se você pegar o mundo inteiro, é muito mais. Deu 5 trilhões de dólares que foram perdidos nas bolsas do mundo inteiro. Gente que tirou o dinheiro da Bolsa de Valores para aplicar em outra coisa. E a gente também vai entender um pouco mais sobre isso. Petróleo desaba com retaliação da China aos Estados Unidos. Petrobras cai 6%, Brava perde 12%. Por que o petróleo caiu? Porque o petróleo é um dos produtos que os Estados Unidos vendem para a China. E muito. E se vai ter tarifa, significa que o petróleo vai ficar mais caro e talvez a China não compre esse petróleo dos Estados Unidos e resolva comprar de outro. Então, por isso que o petróleo desabou, porque pode mexer aí com o mercado do petróleo no mundo inteiro. Quem compra de quem, essa coisa toda, tá? Foi só isso não. O Trump reagiu, depois que a China anunciou que vai retaliar e vai colocar a mesma tarifa, o Trump falou, olha, a China fez a única coisa que ela não devia ter feito, foi um erro. Chegou a dizer que se desesperaram, sabe? É mais ou menos o seguinte, o que ele quis dizer? Como se ele estivesse jogando, né? Jogando pôquer, ou sei lá, aqui no Brasil, jogando um truco, né? E blefando, não tem carta. Só que aí ele tem que manter aquela postura firme, não pode fazer sinal, não pode tremer, não pode balançar o beiço, porque senão o adversário vai saber que ele não tem carta. Então ele fica lá, ó.
Impassível. Né? E aí o que o Trump está falando, a China tremeu. A China desesperou e fez o que não devia, errou. Né? Isso na avaliação do Trump. Agora, a questão é que isso bagunça realmente tudo no mercado mundial. Bolsas desabam após a China anunciar retaliação aos Estados Unidos e mercado de ações global já perdeu quase 5 trilhões de dólares. 5 trilhões de dólares é mais de 2 vezes todo o dinheiro que circula no Brasil em um ano. Tá? Só as perdas das bolsas de valores de ontem para hoje. Então, assim, como é que isso não vai afetar a nossa vida? Claro que vai afetar e eu vou chegar lá, vou te explicar. Com o mercado em pânico, bolsa desaba 3%, dólar dispara 5,84%. Essa matéria era pouquinho antes de fechar o mercado financeiro. Fechou a 5,83%, um centavinho a menos só do que está nessa matéria aí. Mas assim, o dólar subiu mais de 3% e a bolsa caiu 3% também. O que aconteceu? É agora que você vai começar a entender o que aconteceu e o que pode vir a acontecer com a sua vida, né? Após o tarifaço de Trump, JP Morgan, que é uma empresa, uma agência de avaliação de risco, vê 60% de chances de uma recessão global esse ano. A JP Morgan é tipo uma consultoria. Então, assim, você quer investir dinheiro, você é um especialista, você é um operador do mercado financeiro. Você quer investir dinheiro num determinado país e você não sabe muito bem se esse país é seguro para você investir dinheiro. O que você faz? Você olha lá na lista da JP Morgan e de outras empresas do mesmo gênero e fala, esse país é seguro, não é seguro. Tem uma nota lá. Aí você avalia e fala, dá para investir ou então não dá para investir nesse país. Então a JP Morgan é isso. É um órgão que fica olhando e falando, olha, a economia desse país ou dessa região ou do mundo vai para cá, vai para lá e tal. E eles falaram, olha, a chance era de 40% de ter uma recessão mundial, cresceu para 60%. Ou seja, hoje é maior a chance de o mundo enfrentar uma recessão do que o contrário, graças a essas tarifas do Donald Trump. Entenda por que o dólar dispara um dia depois de despencar. O que acontece? Seguinte, quando o Trump colocou as tarifas, o que ficou parecendo? Que só os Estados Unidos seriam impactados com essas tarifas. Por quê? Porque era ele sozinho colocando tarifas para 185 países. Praticamente o mundo inteiro, qualquer produto que for vender para os Estados Unidos tem uma tarifa. Uns mais, outros menos. O Brasil ficou na lista dos menos, com 10%. Mas, por exemplo, a China 34%, o Vietnã 46%, teve país que 50% de tarifa, né? Então, obviamente que impacta países de maneiras diferentes. Mas todo mundo pensou assim, bom, aparentemente vai ter uma recessão nos Estados Unidos, mas por que vai ter uma recessão? Porque vai subir os preços lá, né? Porque tudo que eles comprarem vai ficar mais caro. Tudo vai ter tarifa, tudo que eles comprarem de fora vai ficar mais caro. E eles quem comprarem? O cidadão americano, o cara que compra uma blusinha da China. Lá nos Estados Unidos também compra blusinha da China. Ou compra, sei lá, um celular importado, um computador importado, uma roupa importada, qualquer coisa. Importa madeira para construir casa, porque você sabe que lá eles constroem casa de madeira e eles não têm madeira suficiente, tanto que eles compram um montão de madeira aqui do Brasil. Então, assim, eles compram um monte de produtos de outros países e tudo vai ficar mais caro. A partir do momento que a China apresenta a retaliação e fala, também vou taxar em 34%, aí os mercados falaram, agora a confusão está pronta, agora vai ter guerra comercial no mundo, todo mundo vai meter tarifa no Trump de volta, vai ter uma inflação mundial, a gente não sabe como é que vai ficar isso, onde que a gente investe o nosso dinheiro? Porque isso se refere às pessoas que investem o seu próprio dinheiro, né? Que compram dólar, que compram ações na Bolsa de Valores, que compram, sei lá, letras do Tesouro Nacional. Né? Os operadores do mercado financeiro são aqueles caras que você contrata para mexer com o teu dinheiro, para pôr ele aqui, tirar, pôr ele ali e tal, para poder render mais, certo? Esses caras não estão sabendo o que fazer. Por quê? Porque eles não sabem o que vai acontecer nos próximos dias. E aí, o que isso provoca? A queda da bolsa e provoca aumento do dólar, crescimento do valor do dólar. Porque o cara tem lá um dinheiro investido na Bolsa de Valores. Por exemplo, sei lá, eu comprei ações da Petrobras. Vamos pegar assim um exemplo, né? Comprei ações da Petrobras. Aí eu tô com medo de a Petrobras despencar, por quê? Porque vai mudar o mercado do petróleo no mundo e tal, isso pode prejudicar a Petrobras. O que eu quero fazer? Melhor eu vender as minhas ações da Petrobras para esperar o que vai acontecer. Mas eu sou um investidor que invisto no mundo inteiro, invisto em 50 países diferentes, sou um grandão, imagina essa situação, tá? E aí, onde que eu vou botar esse dinheiro então? Em qual país? Porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu coloco dinheiro nesse país amanhã, e o presidente desse país também vai retaliar os Estados Unidos, isso vai gerar uma outra confusão.
Então o operador do mercado financeiro não sabe o que fazer com esse dinheiro. E toda vez que um operador do mercado financeiro não sabe o que fazer com esse dinheiro, o que ele faz? Ele compra dólar, porque dólar é mais seguro. Né? É uma moeda forte, uma moeda que circula no mundo inteiro, uma moeda que todas as transações internacionais são feitas em dólar. Então é mais seguro para ele não perder grana. Enquanto ele espera para ver o que vai acontecer, ele fica com o dinheiro dele aplicado em dólar. Então ele tira o dinheiro da bolsa e compra dólar. Ao tirar o dinheiro da bolsa, diminui o volume de negociações na bolsa e as ações das empresas despencam, né? Porque tem mais gente saindo do que entrando. Quando ele compra dólar, aumenta a procura por dólar, tem mais gente querendo comprar dólar, isso faz o preço do dólar subir. Então, essa coisa de não saber o que está acontecendo, nem o que vai acontecer, que fez a bolsa despencar e o dólar subir. Daqui a alguns dias isso vai clarear. Outros países vão começar a se manifestar, se tiver que alguém mais fazer uma retaliação, vai fazer. As coisas vão começar a se acomodar. Se tiver que negociar alguma coisa com os Estados Unidos, os países também vão negociar. Então tudo isso vai se organizar, o mercado financeiro aos poucos vai começar a entender o que vai rolar, e aí as negociações começam a voltar para o patamar normal. Então por enquanto é maremoto mesmo, tá tudo tremendo, porque ninguém sabe aonde colocar o dinheiro e aí compra dólar. O dólar subiu no mundo inteiro e as bolsas despencaram no mundo inteiro. Teve lugar que a bolsa despencou 7%, na Itália, por exemplo, despencou 7%. Né? E grandes empresas, essas empresas que eu falei que perderam esse grande valor, tipo a Apple, né? Por quê? Empresas americanas perderam tanto valor, já que elas são lá dos Estados Unidos. Porque são empresas que produzem os seus produtos fora dos Estados Unidos. Por exemplo, o iPhone é produzido na China. A maior parte da fabricação do iPhone no mundo é na China. Então, os Estados Unidos importam esse celular, né? Ele é fabricado na China e é mandado para os Estados Unidos. E aí, se ele chegar lá com tarifa, significa que ele vai chegar mais caro, correto? Então vai aumentar o preço do iPhone. E se vai aumentar o preço, vai vender menos. E se vai vender menos, a Apple não vai faturar tanto. Então quem tem ações da Apple fala, vou pular fora, porque o lucro lá vai diminuir. Vou procurar um outro lugar melhor para investir meu dinheiro. E é por isso que as ações das empresas caem. Ah, vai ter recessão global? Então vai prejudicar, por exemplo, a verba de publicidade que as empresas têm. Elas vão gastar menos com propaganda, porque elas vão estar meio perdidas. Isso vai impactar quem? O Google, que o Google vive de propaganda em todas as suas plataformas, então cai as ações do Google. Ah, vai vender menos computador, porque vai ficar mais caro, porque também a China produz muitos aparelhos de informática e exporta para os Estados Unidos. Então você vai vender menos computador chinês para os Estados Unidos, porque vai ter tarifa em cima, também vai ter menos sistema operacional para ser instalado, a Microsoft vai faturar menos, então de novo, vou tirar meu dinheiro da Microsoft, vou pôr numa outra empresa mais lucrativa. Então é por isso que essas empresas despencam, apesar de serem americanas, porque essa briga com a China interfere diretamente nas vendas dessas empresas. A mesma coisa vale para a Tesla, que fabrica carro na China, fabrica carro nos Estados Unidos. E ainda tem aquela treta do Elon Musk, né? Que todo mundo ninguém está querendo comprar carro da Tesla justamente por conta desse posicionamento escroto e neofascista que o Elon Musk adotou. Então está todo mundo correndo da Tesla. Então tudo isso contribui para essas empresas perderem valor, né? E como é que isso pode chegar no Brasil? Então, pode chegar como uma boa notícia, como ganhos para os brasileiros, mas também existe uma possibilidade disso ter um impacto na inflação para cima. Pode acontecer. Pode derrubar a inflação, existem situações que se acontecerem vão derrubar a inflação no Brasil, e existem outras situações que se vier a acontecer vão subir a inflação no Brasil. Por exemplo, essa notícia aqui. Agro dos Estados Unidos alerta Trump que guerra comercial com a China beneficiará o Brasil. E por que isso pode acontecer? Porque assim, os Estados Unidos são um grande vendedor de soja para a China. Eles são um dos maiores produtores de soja do mundo ao lado do Brasil. E vendem muita. A maior exportação de soja para a China é dos Estados Unidos. Aí tem uma tarifa de 34% na China para a soja americana entrar lá. Ou seja, a soja americana vai ficar 34% pelo menos mais cara para o comprador chinês. Quem é o comprador chinês? É o cara que compra soja para fazer óleo de soja, para fazer coisa de comida e também para fazer ração para os animais, para o rebanho de gado, para o rebanho de porcos, para os animais lá na China. Então esse chinês vai pagar mais caro. O que ele vai fazer? Não vou pagar mais caro, vou comprar em outro lugar. E onde? Quem é o outro grande produtor de soja do mundo?
O Brasil. Então, assim, o fato de que a China implementou essas tarifas contra os americanos pode fazer com que ela passe a comprar mais soja nossa. E os agricultores lá dos Estados Unidos já avisaram o Trump: olha, você vai ferrar com a gente, o Brasil vai tomar nosso mercado lá na China por causa dessa bobagem e tal. E o Trump não recua de jeito nenhum, né? Alckmin diz que o governo não pretende usar projeto da retaliação contra a tarifaço de Trump e defende negociação. O Brasil, por enquanto, pelo menos, não pretende retaliar a China. Não, pretende deixar como está. E por quê? Qual seria o interesse do Brasil? Então, o interesse do Brasil é o seguinte: tem mais tarifas elevadas, mais altas em outros países do que aqui no Brasil. Isso significa que, apesar de os preços brasileiros lá nos Estados Unidos aumentarem um pouquinho por causa da tarifa brasileira, os preços dos nossos concorrentes vão aumentar mais. Porque a Europa, por exemplo, 20% de tarifa, a China, como eu acabei de dar esse exemplo, 34% de tarifa, a região ali de Taiwan, Vietnã, que são regiões que fabricam muitos produtos têxteis, roupa, tecido, e vendem para os Estados Unidos. Esses países foram tarifados em 46, 40 e tantos por cento. Então, pensa bem, um fabricante de sapato brasileiro, lá de Franca ou lá de Birigui, o sapato que ele vende para os Estados Unidos, e ele vende bastante, vai chegar lá 10% mais caro. Para o americano, quem vai pagar mais caro é o cidadão americano, ok? Ok. Quem é o maior concorrente do sapato brasileiro no mundo? Tem dois, China e Itália, na Europa. Esses dois foram tarifados com tarifas mais altas do que a brasileira. Então, o sapato brasileiro vai subir 10%, o sapato italiano vai subir 20%, e o sapato chinês vai subir 34%. Então o nosso sapato ainda vai ficar mais barato. Então isso pode até aumentar as nossas vendas do Brasil para os Estados Unidos e ainda aumentar as vendas num valor um pouquinho maior, 10% mais caro. Roupa, indústria têxtil brasileira, Santa Catarina tem muito, né? A indústria têxtil exportadora vai ficar 10% mais caro, mas de novo, né? A região lá de Taiwan, Vietnã, essa região dos tigres asiáticos, né? Que exportam muitos tecidos e muitas roupas, foram tarifados em mais de 40%. Então as roupas deles vão ficar bem mais caras. Então é possível que os tecidos e roupas brasileiros fiquem mais baratos do que os concorrentes. Café, mesma história, né? Quem faz café no mundo e vende para os Estados Unidos foi tarifado com tarifas mais altas do que as tarifas brasileiras. Então o nosso café pode até ficar mais barato que os outros. Apesar de subir um pouquinho de preço, vai ficar mais barato que os outros. Então, todo mundo que retaliar os Estados Unidos, como a China fez, pode estar abrindo mercados para comprar os produtos brasileiros. Por quê? Porque os produtos americanos vão ficar mais caros. Por outro lado, se os países não retaliarem e simplesmente entubarem essa tarifação, eles vão perder competitividade dos seus produtos, porque eles vão ficar mais caros, e os produtos brasileiros, apesar de também ficarem mais caros, vão ficar menos caros do que o desses concorrentes. Então tudo isso pode favorecer o Brasil. E como é que isso pode impactar a inflação brasileira? Então vamos lá. Primeiro, a boa possibilidade, que é a da inflação cair. O que vai acontecer, o que pode acontecer? Vamos pegar de novo esse caso concreto, China e Estados Unidos, que já colocaram tarifa um no outro. A China vende muitos produtos eletrônicos, computadores, celulares e uma infinidade de coisas para os Estados Unidos, certo? Muita coisa mesmo. Só que esses produtos agora vão ficar mais caros, por quê? Porque é 34% de tarifa. Vai diminuir as vendas da China para os Estados Unidos. Tá, mas a China continua fabricando esses produtos. E aí, vai enfiar esses produtos onde? Então, em outro país. Vai vender para outro país que não tem tarifa, que vai conseguir colocar esse produto mais barato. Então, é possível que tenha uma inundação de produtos chineses no mercado brasileiro, não só brasileiro, no mundo inteiro, mas falando especificamente do Brasil. É possível que vários produtos que antes saíam da China para os Estados Unidos passem a vir da China para o Brasil. E aumenta a oferta desses produtos no Brasil. E se isso acontecer, o que acontece com o preço? Cai. Aumenta a oferta, o preço cai. Então isso pode impactar os preços para baixo no Brasil. Produtos norte-americanos que eram exportados para a China e que eventualmente não vão mais também, porque a China colocou 34% de tarifa nos Estados Unidos. Para onde vai esse produto?
para outro país. Pode vir para o Brasil também. Então um produto deixa de ir dos Estados Unidos para a China para vir dos Estados Unidos para o Brasil. Aumenta a oferta, derruba o preço. Então assim, esse é um cenário, ainda mais que o Brasil não está retaliando, ou seja, não vai ter problema dos produtos entrarem aqui no Brasil com tarifas elevadas e tal. Então isso possibilita um aumento da oferta de diversos produtos no Brasil e quando isso acontece, os preços caem. Então isso pode impactar a inflação para baixo. Pode ser que a sua compra do supermercado fique mais barata nos próximos meses, se acontecer só isso. Agora, o que pode provocar um aumento dos preços no Brasil? Sim, porque essa situação também pode provocar inflação. Pode ser o contrário. Pois é. O que acontece é o seguinte, uma única coisa é certa, garantida, todo mundo já falou que vai acontecer. O que é? Inflação nos Estados Unidos. Lá vai ter inflação. Por quê? Porque o Trump colocou tarifa em todos os países do mundo que exportam para os Estados Unidos. Colocou até tarifa em Ilha de Pinguim, que não mora nenhum humano. Pra você ter uma ideia. Então, todos os produtos que são importados vão ficar mais caros nos Estados Unidos. E aí não é um produto pronto, muitas vezes é um componente, né? Então, por exemplo, a tarifa taxou o aço, vai fazer subir o preço do carro, vai subir o preço do avião, se sobe o preço do avião, sobe o preço da passagem do avião, né? Então impacta diversos preços de diversos produtos diferentes por conta dessa tarifa. Então vai ter inflação nos Estados Unidos, isso é certo. Agora, o que acontece quando tem inflação? O Banco Central precisa agir para segurar a inflação. No caso do Banco Central americano, a gente está falando do Federal Reserve, o Fed. E o que ele faz para segurar a inflação? Aumenta os juros. Aumentando os juros, freia o consumo, a inflação diminui. Detalhe, quando o Banco Central aumenta os juros, os investidores preferem investir nos Estados Unidos do que em outros países. Por quê? Porque o juro lá é pago em dólar e o juro está alto, então é mais vantajoso investir lá. Então eles tiram dinheiro que está investido em outros países, compram dólar e investem nos Estados Unidos. O que isso provoca? Queda na Bolsa de Valores, porque você tira o dinheiro, por exemplo, do Brasil, ou da Espanha, da Alemanha, você tira dinheiro da Bolsa lá. Qual que é o outro impacto? Está todo mundo comprando dólar para investir nos Estados Unidos. Então está todo mundo comprando dólar, o dólar sobe. E aí esse dinheiro é investido lá nos Estados Unidos. E é exatamente essa subida do dólar que provoca a inflação, porque vários produtos são dolarizados. O preço é dolarizado, até o pãozinho. O preço é em dólar, por quê? Porque o trigo é dolarizado. A gente importa trigo da Argentina, por exemplo, em dólar. Então, vários produtos são impactados, o preço é impactado quando o dólar sobe. Impacta, por exemplo, o preço dos combustíveis, porque o petróleo é cotado em dólar. Ao barril de petróleo, tantos dólares, lembra? Então, vai subir o preço da gasolina, do óleo diesel, e se subir o preço do óleo diesel, meu amigo, minha amiga, sobe o preço de tudo, porque tudo é transportado de caminhão, né? E o frete fica mais caro. Então, tem esse detalhe também. Se demorar demais e se todo mundo ficar retaliando os Estados Unidos, isso pode provocar uma inflação mundial, porque quem retalia, quem põe uma tarifa, está contratando uma inflação para si mesmo. Por quê? Porque ela está colocando tarifa no produto que ela compra. Então, olha, um sapato que chega nos Estados Unidos hoje a R$100 vai custar 110. E quem vai pagar? Um cidadão americano. 110. Na China, a mesma coisa com o produto americano, que agora tem a tarifa lá. No caso, se o produto for um sapato chinês, vai custar 134, não é nem 110. Se for um sapato italiano, 120. Então, quem vai pagar esse preço? O cidadão médio americano. Então, vai ter inflação. E aí, quando um outro país como a China retaliou, vai ter alguma inflação na China também. Por quê? Porque ela não vai parar completamente de comprar os produtos dos Estados Unidos. Ela, vou redirecionar, vou comprar mais petróleo do Brasil, por exemplo, porque está mais barato. Vai comprar mais, mas não vai comprar tudo. Vai ter que continuar comprando uma parte dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também são um grande produtor de petróleo. Então, neste caso, também vai ter inflação lá na China. E é por isso que o Alckmin está dizendo, olha, nós não pretendemos colocar uma tarifa em produto americano. Por quê? Porque quem paga esse produto é o brasileiro que compra, que importa. E aí, ao colocar uma tarifa só para se vingar do Trump, o que você faz? Você traz inflação para o Brasil. É por isso que o Alckmin disse, olha, foi aprovada uma lei, é uma carta na manga que a gente tem,
É uma carta importante para a gente sentar numa mesa de negociação agora. Nós não pretendemos usar. Por quê? Porque o Brasil ficou ali, ó, né, na lista dos países que tem a menor tarifa. Então isso é bom para o Brasil. Isso pode ser até uma vantagem econômica do Brasil. É claro, vai depender principalmente dos outros países, se eles vão ou não vão fazer o que a China fez, que é retaliar, que é colocar uma tarifa também nos produtos norte-americanos. Cada país que for colocar uma tarifa está contratando uma inflação para si mesmo e está contribuindo para aumentar a inflação no mundo inteiro. Então, assim, se todo mundo resolver se vingar dos Estados Unidos, o planeta vai enfrentar inflação. É isso que vai acontecer. Então existem, neste momento, se você me perguntasse assim de forma direta, e aí, vai aumentar ou vai diminuir o preço da minha compra no supermercado? Eu diria para você o seguinte, que num primeiro momento, conforme o cenário está se desenhando, vai cair, vai reduzir o preço, porque vai chegar mais produto. Isso é o cenário que se desenha neste momento. É claro que o Trump muda de ideia todo dia, amanhã ele pode tirar as tarifas, tirar metade, amanhã ele pode sentar com algum país, negociar e falar não vou cobrar tarifa nenhuma. Enfim, ele negocia outros tipos de vantagem e ele usa as tarifas nessa negociação. Então pode ser que mude tudo, né? Mas o próprio Trump está dizendo, não vou mudar a minha política. Ele está falando isso. Então se ele realmente cumprir, e eu não tenho motivo para duvidar, porque doido ele é, se ele realmente cumprir, então as tarifas vão permanecer, né? E se elas vão permanecer, o cenário imediato que eu vejo é redução da inflação no Brasil. Vai ficar mais barato fazer compra no supermercado, tá bom? E aí, num longo prazo, a depender do quanto tempo for durar essa confusão toda das tarifas, pode ser o inverso, que é aquela coisa que eu falei, porque vai gera inflação americana, sobe o juro, se sobe o juro o investidor corre para lá, se o investidor corre para lá sobe o dólar, se sobe o dólar sobe tudo, né? Então, num longo prazo, isso pode significar um aumento de preço. Pode. Num curto prazo, pode significar uma redução de preços no Brasil. Agora, nos Estados Unidos não é pode não, é vai. Vai ter inflação elevada. Isso é líquido e certo. Ó, última coisa, eu queria deixar um recado rápido para você que quer trabalhar, ter um complemento de renda, trabalhar em casa, sabe? No computador, no celular, ter flexibilidade de horário, de dias de trabalho. Tem gente que já tem um emprego, mas não está ganhando o suficiente, que é um complemento de renda, tem gente que quer mudar, tem gente que quer fazer disso sua renda principal. E ó, trabalhar em casa com flexibilidade de horário, vou te falar porque é o que eu faço aqui todos os dias, você vem aqui me acompanhar. É muito bom, é muito tranquilo, tá? E tem gente que vive disso, muita gente, que o mundo digital é tão grande quanto o mundo real hoje em dia, né? E as plataformas estão aí para você ganhar dinheiro trabalhando. Eu sempre repito isso, não é fórmula mágica para ganhar dinheiro, para ficar rico, não é tigrinho, não é bet, não é essas coisas não. É trabalho. Por exemplo, vendas. Por exemplo, prestação de serviço, por exemplo, gestão de tráfego na internet, tráfego, uma série de coisas desse sentido. Existe uma escola de negócios que ensina o que você precisa para passar a trabalhar pela internet. Ganhar 2, 3, 5, 6, 8 mil reais por mês, dependendo da sua dedicação, do tempo que você dedicar e do trabalho que você escolher. Mas tem essa possibilidade. Aqui embaixo é o primeiro link que aparece na descrição do vídeo, também no comentário afixado, te explica tudo o que você precisa saber para ingressar nesse mundo do digital e passar a ganhar um dinheirinho a mais ou um dinheirinho legal trabalhando de casa no horário que você decide. Pode até mudar de cidade, que quero morar na praia, muda, porque você pode trabalhar de lá também. Então clica aqui no primeiro link da descrição que você vai conversar com o Clayson, que também é nosso amigo youtuber, e ele vai te explicar tudo que você precisa saber. Mas o mais importante eu já te explico. Para conhecer é de graça. 7 dias você não precisa pagar nada, você pode ir lá, ver se serve para você e tal. Se você achar que não serve, depois de 7 dias, um abraço, tchau, não tem nada. Beleza? Só se servir para você, se você achar que vale a pena investir, você entra e aí sim você encara o pagamento lá. Caso contrário, vai lá e conhece, cara, não custa nada, de repente pode mudar a sua vida, tá bom? Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final, agradeço demais a sua audiência, peço para você que se ainda não tinha dado like lá no começo do vídeo, para deixar o like agora. O like, um comentário, uma inscrição é muito importante, porque ele faz o vídeo aparecer para mais pessoas. E eu volto a qualquer momento, normalmente voltaria na segunda, mas né, do jeito que o mundo está, principalmente com o Trump malucão pondo tarifa para cima e para baixo, nunca dá para saber. Posso voltar a qualquer momento com outras notícias sobre a política, sobre a economia, sobre a justiça, no Brasil e no mundo. Um abraço para você. Tchau.